Eu tenho uma bebezinha que ela é terrível, ela vai dar trabalho para todo mundo aí. Quando você está treinando, ela fica, vai? Não, ela treina comigo. Ela treina com você. Treina, eu tenho que ter os pezinhos dela, tudo certinho. Ela adora. Isso é bacana. E quando a sua mulher soube, quando você começou a fazer, a sua mulher se espantou quando você começou a fazer o esporte? Não, ela não acreditava no volume de peso, entendeu? Porque eu fui assim, a primeira vez que eu já fui tentar a levantar uma carga excedente ao meu peso, eu já comecei com 180 quilos, entendeu? Então eu desci, subi, nem eu acreditei que eu tinha aquela força. Então foi bem mais fácil. E ela, nossa, ela me apoiou. Ela, nossa, amor, eu não sei como é que você aguentou. Você fala que você ainda não é federado, mas você pretende um dia largar a sua carreira como caminhoneiro, sua profissão, para se dedicar apenas ao esporte? Nesse tipo de esporte que a gente pratica, não dá. Não dá. Tenho que ter minha profissão, porque eu também tenho minha família. Eu não vou conseguir viver só desse esporte. Porque assim, hoje, igual agora, vai ter campeonato em Salvador, teve campeonato no Rio de Janeiro. Então é uma distância muito longa para você estar treinando, suplementando, fazendo um condicionamento físico. Para toda semana estar dependendo desse vamos dizer, ganha-pão, entendeu? De 15 em 15, de 30 em 30 dias, eu vou num campeonato diferenciado, você está entendendo? Uhum. Porque eu consigo juntar as duas coisas, o meu trabalho e o campeonato. Marcelo, eu vou te fazer uma última pergunta, é uma das que eu considero as mais importantes do programa. Como que você se sente em ser um jauense em destaque? Para mim é uma honra, agradeço a todos vocês. É diferente, né? É gostoso, é uma coisa que você tenta divulgar o seu trabalho, você está entendendo? E com isso daí, vamos ver se a gente consegue mais para frente estar melhorando em sentido de patrocínio, em sentido de tudo. E obrigado a vocês aí por estar me dando essa oportunidade. Pela oportunidade de ter vindo aqui. Essa foi a nossa entrevista em estúdio com o Marcelo Melo, bicampeão brasileiro de levantamento de supino. Gostaria de agradecer pela oportunidade e desejar a você, Marcelo, toda a sorte do mundo. E agora, se você pensa que acabou, estamos apenas começando. Por isso, fomos até o local de trabalho do nosso segundo entrevistado para acompanhar sua rotina e contar para nós um pouco como é o Dance Star, um dos maiores concursos de dança da Croácia. Então, não percam o ritmo e fique com a reportagem da Jennifer. A técnica e a elegância em cada passo. É suave, mas tem firmeza a todo momento. Wellington começou cedo na dança e não estava sozinho. Ao lado, a namorada e companheira dos palcos, Thaís Farinelli Campos. Aqui eles estão dançando balé clássico, que é a especialidade do casal. Eu comecei com 2 anos no Balé Mariasca, aqui de Jaú. Minha mãe me levava nas aulas, mas por diversão, né? Ela nem imaginava que acabaria se tornando uma profissão, né? O incentivo para continuar no balé veio de uma pessoa bem próxima de Thaís e também serviu como um momento de distração e terapia. Minha mãe me incentivou muito porque ela achava lindo os figurinos, as apresentações. E com 4 anos eu perdi meu pai, então ela acabou levando o balé não só como uma diversão, mas como uma terapia também, né? Eu ia para me divertir, eu ia para brincar com minhas amigas e acabava esquecendo e tudo mais, só que acabou. Aí depois surgiu professores que me incentivaram, a Fabiana, que é ex-professora daqui, o Wellington principalmente, que é o meu atual professor e namorado. Então eles começaram a me influenciar e chegou até onde chegou e, se Deus quiser, chegar até mais. A partir daí, Thaís dedicou-se diariamente à dança, até tornar-se professora e auxiliar em algumas classes. E com a dedicação vieram as vitórias em competições e também a convocação para participar do Dance Star na Croácia, um renomado concurso de danças. No começo, no dia mesmo que a gente recebeu a classificação, a gente não acreditou, né? Porque eu estava muito nervosa, a gente foi mesmo para se divertir, para ter a oportunidade de participar e para conhecer, né? Porque é um concurso com muita coisa legal, muita gente diferente. E quando a gente recebeu a notícia, não caiu. Só caiu a ficha quando começamos a correr atrás do dinheiro, quando a gente começou a arrecadar mesmo dinheiro. Então, a hora que entrou no avião, então, aí foi... Thaís também conta como é dar aulas e ver as alunas se esforçando para aprender e depois apresentar o balé no palco. É muito gratificante, porque a gente fica muito orgulhosa
Porque na aula é uma coisa, né? Na aula a gente vê, elas erram, a gente corrige, mas na hora que chega no palco é muito legal, porque é muito gostoso você ver, nossa, é meu trabalho, né? Muito legal. A participação nos concursos de dança continua e Thaís também segue com as aulas que ensina para as crianças de um clube aqui de Jaú. O programa Jauense em Destaque está visitando a Associação Atlética Palmeiras para falar com o Wellington Souza, de 23 anos, que dança desde os 10 anos e aos 15 dá aula de balé e de jazz. E hoje é o nosso Jauense em Destaque porque participou de um dos concursos de dança mais importantes da Croácia, que é o Dance Star. Seja muito bem-vindo, Wellington. Obrigado, Alex. Conta para o pessoal de casa o que é o Dance Star. O Dance Star é um concurso internacional onde ele passa por vários países, na faixa de uns 20 países mais ou menos, selecionando bailarinos para participar da final realizada na Croácia. Para troca de experiência e também tentar conseguir seletivas para bailarinos poder participar de grandes companhias fora do Brasil e dos outros países. E em que cidade foi feita a seleção para você participar? A seleção aqui no Brasil foi feita na Barra. A cidade de Barra é o segundo ano que tem consecutivo aqui no Brasil. E aí a final é realizada na cidade de Poreč, na Croácia. E esse processo de seletivas em cidades até você ser convocado para ir para a Croácia durou quanto tempo? Aqui no Brasil teve a seletiva em março, nacional, e a internacional, a fase final, foi em maio. Mas esse concurso ele é ao decorrer do ano inteiro, onde cada mês eles passam por um país diferente. E você não foi sozinho na competição, né? Não, eu e mais minha companheira participamos da final lá na Croácia e mais a Confederação Brasileira, em torno de 50 a 60 bailarinos. Mas na competição vocês participaram como um duo e não como solistas, né? A Thaís participou como solista, na categoria Júnior Liga B, e eu e ela junto participamos como duo na categoria A, Liga A. Na Liga A. E tem algum outro jauense que já tenha participado desse tipo de competição? Esse ano foi o Clayton, também do hip hop da cidade de Jaú, que foi representar a parte de hip hop lá, que foi selecionado e participou com a gente lá na confederação. E como que foi a viagem até a Croácia? Foi muito bacana, porque é completamente um mundo diferente, né, onde a gente pega experiências tanto profissional quanto pessoal também, e conhecer outras culturas, acaba trazendo para cá essas coisas, tudo que ele tem de melhor nos outros países acaba trazendo para cá. Eu fico imaginando você na frente do palco, na frente de vários jurados que entendem bastante de dança. Na hora de dançar, a perna não deu aquela tremidinha básica, não? Sempre tem, né, o nervosismo, porque querendo ou não é uma final onde tem os melhores bailarinos estão lá na final disputando por um único título ou tentar se destacar entre os melhores ali para conseguir uma companhia, então sempre tem o nervosismo. E qual foi a sua colocação na competição? Na classificação do solo, a Thaís pegou em 5º lugar no livre e na classificação do duo, categoria sênior, a gente pegou em 6º lugar. E tem alguma premiação abaixo do 6º lugar? Tipo, você recebeu algum tipo de bonificação, troféu? O que você recebeu? Não, na verdade é assim, eles sempre dão medalha ou troféus para o 1º, 2º, 3º lugar de cada classificação, cada categoria. Então, no estilo livre, no estilo jazz, no estilo balé, então cada um tem a sua premiação. E aí abaixo a gente vai entrando no ranking só, porque na final tinha mais de 5.000 bailarinos e mais de 20 países lá na seletiva e a gente conseguiu atingir até uma qualificação boa lá. E qual era o estilo que o pessoal mais dançava lá? Geralmente tem o livre, porque o livre a gente consegue misturar um pouco de cada categoria e criar mesmo, dar a criatividade em cima, onde o brasileiro acaba sobressaindo por levar a nossa cultura, né, o samba e você dançou livre? Isso, a gente foi com uma coreografia indiana e mais uma coreografia de samba. Quanto tempo você demorou para ensaiar essa coreografia? Essa foi um pouco mais rápido. O preparativo foi mais complicado em questão de aula que a gente já vem tendo, mas em questão da coreografia durou mais em torno de um mês e meio, mais ou menos. Geralmente demora mais que isso? Isso, porque como a seletiva chegou pra gente, que a data é ser em maio, eles chegam com pouco prazo. Com 1 mês a 2 meses eles liberam as datas. Então antes disso a gente não tem noção do que é para levar, o que não é e qual categoria a gente vai se inscrever. Então tem que esperar primeiro sair toda a parte de regulamento para depois a gente poder selecionar. E quanto tempo você ficou lá na Croácia? A gente ficou 1 semana certinho e durante a semana a gente teve cursos todos os dias, os workshops com os personagens mesmo, e aí no final de semana a gente acabou competindo e participando da final. E tinha outros brasileiros além de vocês lá? Teve, a gente foi uma confederação de 50 a 60 pessoas de várias cidades da região, chegando lá representando o Brasil todos juntos.
E não foi aquela coisa, Brasil unidos, ficaram todos os brasileiros unidos ou houve aquelas separações? Assim? Não, fica lá todos os países, dependente de quantas escolas for de cada país, lá todo mundo é unido. Tanto é que quando chama para o palco, chama o Brasil. Não, e aí o nome da coreografia, não chama a escola, nem é todo mundo nem junto. O seu nome. Não, chama o nome da coreografia representando o Brasil. Então todo mundo sobe junto, o hotel, todo mundo fica junto, os cursos, a confederação realmente é unida. E como que vocês custearam essa viagem até a Croácia? A gente teve alguns eventos, fizemos shows, fizemos rifas, fizemos pizzada pela Rotary, conseguimos arrecadar com alguns amigos, tudo mais, e dinheiro nosso também, para poder custear, por causa que não tivemos ajuda de muitos patrocinadores. Alguns ajudaram, mas o custo é muito alto, né? Ficou na faixa de R$16 mil para 2. E por que vocês acreditam que não tiveram muita ajuda para patrocinadores? Eu acho que a cultura, na verdade, ela não ajuda tanto assim. Eles têm uma visão completamente diferente e o foco deles é completamente diferente, por não estar no meio ou não ter responsáveis do meio trabalhando na cultura. Então, a gente acaba tendo que ir para outros lugares procurar, né? Outros meios. E eu imagino que do Dance Star, além da competição, de ter a experiência de ter viajado, você deve ter trazido alguma outra coisa na sua bagagem, né? Sim. Que é a experiência pessoal, a experiência de vida e cultura de outro país. O que foi mais importante dessas experiências? O bacana é a educação que eles têm, educação, respeito, que cada um sabe se colocar no seu devido lugar, não precisa chamar a atenção do próximo ou desrespeitar o próximo. Todo mundo sabe o que é seu, não se intromete nas coisas dos outros, não pega o que é do outro, mantém toda a cidade limpa, eles sabem o que é certo e o que é errado, então isso é muito bacana. Coisa que quando a gente chegou aqui já teve esse choque de vista, de já chegar e já ver que a educação é completamente diferente, então isso é muito bacana. E quando vocês voltaram para cá, como que foi a sensação? Foi meio, como que as pessoas trataram foi meio vocês? complicado, porque quando a gente voltou, primeiro que a língua, né, chega lá, você escuta muito croata, muito alemão, muito africano, porque tinha vários países lá junto, então você começa a escutar tudo que é língua, então já perde um pouco do brasileiro, né, do português. Aí quando chega pra cá, escuta todo mundo falar português. E lá todo mundo é educado, chega aqui um pouco falta de educação, tudo mais, então a gente sente um pouquinho assim, acaba sentindo uma diferença meio, dá aquela travada, né? E os amigos, familiares, como que eles te trataram quando você voltou? Como que a mídia tratou vocês? Porque não é todo dia que um jauense vai para a Croácia participar de um campeonato de dança muito, muito importante. Sim, não, foi bem bacana, a gente foi bem recebido, tivemos algumas pessoas que vieram procurar, saber como aconteceu, como não aconteceu, após que estava torcendo pela gente, foi bem bacana a recepção. E você dança desde os 10 anos. Isso. Você imaginou que você chegaria onde você chegou com a dança? Na verdade, não. Na verdade, assim, eu sempre gostei de dançar desde criança, mas nunca pensei em entrar numa escola, tudo mais. A partir dos 10 anos que eu acabei indo começar a fazer algumas aulas de dança de street jazz, e aí com o tempo eu fui entrando na parte do balé clássico até chegar onde eu estou hoje. E por que o balé? O que o balé teve que te encantou assim? No começo, minha professora acabou me levando para adquirir um pouco mais de postura, um pouco mais de desenvolvimento pessoal, psíquico e tudo mais. E aí, com o tempo, eu acho que de tanto fazer, mais as músicas, as histórias que você pode trabalhar tudo mais, foi me encantando e foi onde eu peguei mais gosto pelo balé. Bom, mas fora o Dance Star, existem outras competições na qual você já participou e na Sim. qual você já vai participar dentro de alguns meses. Isso. Quais são elas? A gente já participou do Beat Dance pela associação, 2 anos seguidos, onde a gente conseguiu algumas premiações também, de 1º ao 3º lugar. A gente participou dos Novos Talentos e da Promodança também, que vem para a parte da região de Bauru, da Barra Bonita. E agora, semana que vem, a gente está indo para o Novos Talentos novamente, nesse ano. Tudo com o balé. Tudo com balé. Mas eu imagino que não seja nada fácil dançar o balé. Só de ver você dançando, já fico tonto, já fico sentindo a sua dor. Qual que é o princípio básico de um bom bailarino? Eu acho que assim, é o amor, acima de tudo, realmente fazer porque gosta, e a responsabilidade, saber que todo mundo um depende do outro, você não trabalha sozinho, porque, querendo ou não, você pode dançar um solo, mas ao mesmo tempo tem alguém na iluminação, alguém no som, alguém que está ensaiando, alguém que está fazendo os figurinos. Então, assim, saber ter compaixão pelos outros, união, tudo mais. E você treina sempre com a sua companheira, que é a Thaís, né? Isso. Quantas horas por dia vocês treinam juntos? De terça a sábado, a nossa carga horária no mínimo é de 3 horas, podendo chegar até 6, 7 horas.
E quem erra mais, você ou ela? Depende muito do que vai ensaiar. Então, assim, tem coreografias que eu estou montando, ela acaba errando um pouco mais, tem coreografias que ela está montando, adaptando, que eu acabo errando um pouco mais. É mais os começos do ensaio, né, onde acaba pegando, e depois as correções de detalhes. E como que é dançar com a sua namorada e, de repente, ela erra? E como cobrar isso dela sem... Não, geralmente é um pouquinho mais complicado, porque você está na função de professor, às vezes você precisa, querendo ou não, dar uma puxadinha de orelha e tudo mais, mas já a gente consegue se entender. A gente sabe o que cada um fez de errado e consegue analisar por si só. Sim, e errando, geralmente você acaba se machucando. Você já se machucou? Já. Sério? Já. Eu fiquei 1 ano afastado por causa que eu tive um problema na virilha em questão de torção. E esse ano eu voltei com tendinite nos 2 pés. A tendinite, o que é a tendinite? O que acontece? É uma inflamação na parte do tendão do pé, que a hora que a gente vai exercitar, de subir na meia ponta, dependendo do movimento que vai fazer, acaba doendo muito. É uma inflamação que ela tem uma dor um pouco mais persistente. E como que você está tratando isso? Ou você não está tratando, está apenas dançando? Medicamento anti-inflamatório, que é o que a gente costuma usar, algumas pomadas ou tipo gelol que a gente passa, e tornozeleiras e fazer fortalecimento, que é o que a gente consegue, e repouso sempre que possível. E hoje você trabalha como professor, dando aula de balé clássico. Alguma aluna sua já se destacou? Já, sim. Teve bastante alunas, na verdade, esse último ano tem bastante aluna que está vindo se destacando. Meninas que estavam saindo do infantil e vieram para o juvenil, e as meninas do juvenil que estão indo para o sênior. Então, assim, eu estou com um grupo forte, que vem me desenvolvendo um trabalho bacana e estão crescendo bastante. Cada uma indo num estilo diferente ali, mas muito bacana. Tem a Thaís mesmo, que conseguiu a classificação por Dance Star com o solo, que foi muito bacana, porque quando eu entrei há 3 anos atrás, era uma turma que estava meio crua ainda no balé e desenvolveu de uma tal maneira onde uma delas conseguiu participar de um concurso internacional. E qual que é a sensação de você ver a sua aluna ali trabalhando, dando duro, conseguindo chegar longe através da sua orientação, do seu treinamento? Qual que é a sensação? É muito bacana, é prazeroso, na verdade, porque você está todo dia se desempenhando, pesquisa, estuda, tudo mais, para tentar fazer o máximo possível, o melhor possível, e quando você vê que o seu sonho foi concretizado, que foi realizado, que elas realmente conseguiram, e ver elas te agradecendo ou sorrindo para a plateia, recebendo aplausos e uma premiação, é muito bacana, é muito gratificante. E quantos troféus, medalhas e premiações você já teve ao longo da sua carreira? É meio complicado saber de cor, São porque muitas. foram bastante. Eu acho que nesses últimos anos a gente conseguiu adquirir cerca de umas 20 a 30 medalhas, mais ou menos, e cerca de 5 troféus. 6. Geralmente nessas competições vocês apenas ganham essas premiações, você não recebe em dinheiro, por exemplo? Tem as premiações especiais que é em dinheiro, que é consagrado para as melhor coreografia. E aí depois tem as premiações de troféus para grupos e as premiações de medalhas para solistas e duo. E desses projetos que você já elaborou, quais são seus projetos para o futuro? Eu pretendo, assim, conseguir um dia fechar uma companhia forte de balé ou jazz, estilo livre, mas realmente trabalhar com um grupo específico para participar dos concursos e desenvolver um trabalho bacana, onde elas mesmas, por ser sonho, às vezes, porque muitas delas passam de hobby, passa a ser realmente sonho ou acaba se tornando trabalho. Conseguir levar isso adiante para que um dia elas possam tanto estar no lugar onde eu estou ou mais ainda. E o que uma bailarina precisa para seguir a carreira de dançarino? O que ela precisa ter? A primeira coisa é a responsabilidade, porque querendo ou não é um trabalho árduo, é um trabalho que não muitas vezes é dolorido, é cansativo, você deixa de fazer muitas coisas para poder ir para um ensaio, para poder tentar ser a primeira bailarina. Então a primeira coisa é a responsabilidade. É o mais essencial. Lá no Dance Star, teve alguma situação engraçada que tenha acontecido? Teve várias. De a gente chegar e não saber, chegar num país onde a gente acha que sabe falar um pouco de inglês e chegar lá e não sabe nada. Que aí eles falam completamente diferente, e aí você começa a ir na pressa, ou no nervosismo, tentar saber responder, não conseguir responder, esquecer. É verdade que você trombou numa moça lá e você agradeceu ela em inglês ao invés de pedir desculpas? Eu trocava muito. Ao invés de pedir desculpa, eu agradecia. Ao invés de agradecer, eu pedia desculpa. Eu invertia todas as palavras quando não sumia, né? Teve até um caso no avião, vindo embora pra cá, que a gente pegou um avião sueco pra vir pra cá, e aí todo mundo falava inglês ou sueco, era mais complicado. E aí a Thaís foi no banheiro e falou, pega água pra mim na hora que voltar. E a mulher tinha 2 tipos de água, uma água com gás e uma água sem gás. Eu não sabia diferenciar, porque não era escrito em português, e ficavam um olhando pra cara do outro, tentando explicar com gestos o que era com gás e o que era sem gás. E deixa eu te perguntar uma coisa assim,
na viagem, além desses problemas com linguagem, outras culturas e tudo mais, além da falta de dinheiro, teve alguma coisa que você fez que você teria feito diferente se você pudesse estar hoje lá na competição? Eu acho que não, foi assim um momento único mesmo na nossa vida. Foi a gente aproveitou a viagem, que foi um país completamente lindo, foi bem beira-mar mesmo, o hotel era tipo 500 metros do mar e todos os lados, porque é bem em costa, é tipo uma ilha mesmo, então deu para aproveitar bastante a viagem, deu para aproveitar bastante cursos para se atualizar, todos os cursos, o tipo de aula, metodologia de aula atual hoje na Europa a gente conseguiu aproveitar. O concurso em si é muito bacana em questão de participar e a experiência que a gente trouxe só veio agregar mesmo, não teve nenhuma experiência negativa. Falando dessa metodologia de outros países, é diferente da do Brasil? Sim, muda bastante, porque o brasileiro ele vê muita dança às vezes como hobby, dependendo da escola onde você vai e tudo mais. E nos outros países não, né? Ele faz parte da grade escolar, desde criança eles já começam e a responsabilidade é outra. Tanto é que tem escolas no mundo inteiro onde a criança até mora mesmo na escola de balé. Então ela tem as aulas normais e as aulas de balé desde criança, então passa. Qual foi o país que venceu? Teve vários países. Eu lembro que o Stardance, se eu não me engano, ficou entre Áustria ou África, se eu não me engano. Porque cada categoria tem a sua premiação. Então, por exemplo, o Brasil na classificação do DU atingiu o 3º, 4º, 5º e 6º lugar. Então, cada categoria um país diferente acabou pegando. Você vê a diferença, que não tem tanta diferença não. O brasileiro, sim, não. A metodologia é diferente, mas quando faz com amor... Porque a filosofia deles é muito bacana. Eles visam realmente o bailarino que dança com amor, o bailarino que se mostra, mas com a dança e não tentando ser ou melhor ou passar por cima de qualquer um. Eles falam, era a filosofia deles, falavam que meninas que gira bastante eles têm, meninas que têm bastante alongamento eles têm, mas eles querem ver a bailarina, aquela que realmente mostra amor na dança. Então isso é muito bacana. Mas você falou que você criou sua coreografia. Como que é criar uma coreografia para o balé? Quando a gente vai criar uma coreografia, geralmente a gente pensa num estilo que a gente quer trabalhar e um tema que a gente quer passar. Pesquisa muito na internet o que a gente quer fazer e depois que a gente decide o estilo, que nem o indiano, aí a gente vai pesquisar em vídeos e tudo mais, alguns passos que eles costumam usar, a cultura deles, para aos poucos, dentro de uma música, a gente ir criando, deixando o nosso corpo trabalhar e mostrar um pouco mais. E aqui no Brasil, eu vejo muito que a gente não tem essa costumeira, porque quando a gente vê balé, a gente associa balé à imagem da mulher. A mulher é a bailarina. E é muito raro ver poucos homens dançando balé. Lá fora também é assim? Não, hoje mudou muito a visão. Quando eu comecei ainda era bastante, até que eu tive muito preconceito na escola, em questão de dançar balé e tudo mais. Mas hoje ele é mais leve o preconceito, vamos falar assim. Porque quando você está no meio da dança, todo mundo que está ali do seu lado, ele respeita completamente a dança. E antes era mais complicado, você chegava num concurso ou numa aula de 10, 20 meninas, um era menino. Hoje em dia você chega de 10, 5 é menino, 5 é menina, ou às vezes 8 é meninos e 2, 3 é meninas. O que as pessoas falavam para você quando você começou com balé? Me chamavam muito de balé, o meu apelido na escola era balé. Então assim, o preconceito era muito questão de dança, então de fingir que está dançando balé, tudo mais, dar roupa colada, tudo mais. Mas era um preconceito que assim, teve, mas não era nada que me influenciava, eu sempre fui tranquilo em relação a isso. Eu sempre fui bem orientado com meus professores, tudo mais. Se você visse um menino entrasse na sua sala hoje para ter aula com você, o que você falaria para ele? Primeira coisa, eu tentaria explicar para ele que preconceito ele vai ter, mas mostraria primeiro bem o que é o balé, o que é a parte de jazz e tudo mais, que tem a parte masculina, tem a parte feminina, tem a parte unissex, tanto para um quanto para o outro, e que assim, o balé realmente não é coisa só para a mulher. Tanto é que o balé foi criado por homem, a maior parte dos repertórios que existem é por homem. Tanto é que mulher era proibido ao início do balé dançar, era todos os homens que faziam tanto a parte masculina quanto a parte feminina. Hoje em dia, depois de um tempo, que o balé veio se tornar mais feminino do que masculino e hoje ficou mais neutro. Que bacana. Eliton, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui entrevistando com você. Tá? Eu desejo a você todo o sucesso, toda a sorte do mundo, porque você é um excelente profissional. Eu vi você dançando e fiquei, nossa, que inveja. Eu não consigo fazer nem meio passo do que ele faz. Muito obrigada mesmo. Imagina, obrigado a você, Alex.
Para você aí de casa que está acompanhando o programa, veja só o que virá no próximo programa. Oi, eu sou a Caroline Lopes, Miss Geo 2015, estarei com você. Eu participo de alguns eventos, né, de solidariedade. Uma roupa formal bem bonita, agora de biquíni, todo mundo te olhando. Aquela tensão, mas gostei bastante. Normalmente o pessoal não vem pra baixo, não. disfarça, né? Às vezes